funcionalidade assim do vetor. Perfeito? Primeira funcionalidade. Cria nessa formação. Porém, o que nos muda é o seguinte. Pelo fato de usar o array list ou o API do Windows, alguns métodos estão acoplados. Eu não preciso me preocupar em determinar o tamanho dos elementos. Ele já controla para mim. Então, o fato de eu instanciar esse meu objeto aqui, ó, percebam que eu não determino o tamanho dele. Simplesmente, olha, prepare aí, crie esse objeto de memória para mim. Ele é do tipo lista ou array list, não importa. O que ele vai armazenar? Ó, que tipo de informação que ele vai armazenar? Se for um numérico, um int. Se for uma classe que você criou, põe a classe aqui. Ok? Não preciso me preocupar com o tamanho, porque os métodos de insert e de add têm as mesmas funcionalidades com pequenas características. O add atribui um fim e o insert especifica a posição que eu quero adicionar. Eu quero adicionar na posição 0, posição 2. Então eu faço insert 2 e a informação que eu quero. O add não, o add vai lá no último e põe mais um. Faz sozinho. Tá bom? E tem outros métodos que a gente vai passar para pelo menos fazer um overview das suas existências. E tem mais um que eu acho importante a gente entender um pouquinho, que é string, manipulação de string. Então, o que é importante a gente entender é o seguinte: toda vez que eu crio um objeto, eu pego um texto, como é que eu posso pegar esse texto? Geralmente ele vem da onde? De um box, não é assim? Um text box que você põe para o cara digitar. Aquele text box, ele não é um objeto string, bem? Então ele tem uma propriedade de text que armazena a informação, mas ele não é um objeto string. Então ele não tem todas essas funcionalidades, todos esses métodos disponíveis para a classe string. Então geralmente o que nós fazemos? Nós criamos um objeto do tipo string, atribuímos um valor qualquer lá. Vamos pegar um exemplo que, olha, eu tenho um text, nós vamos fazer isso aqui, tá? Textbox1.text, que o cara digitou lá na página para mim. Eu pego a informação que está dentro desse objeto, que é da página, atribuo ao meu objeto string, e aí sim eu consigo aplicar qualquer uma dessas funcionalidades em relação ao seu conteúdo. Deixa eu abrir aqui. Pode mudar. Na aula passada, eu tinha passado esse material para vocês, deixei no anexo. Eu lembro que eu comentei com vocês para a gente seguir, fazer uma pré-leitura, se conseguissem seguir algumas coisas, até a parte de if, switch. Eu lembro que eu comentei com vocês fazendo uma leitura, né, em laboratório, você vai ter a namespace. Se parasse aí namespace para frente, a gente efetivamente vai tratar sobre esse assunto aqui, que é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Eu não vou falar de namespace ainda. Deixa eu falar de namespace, a gente começar a falar de classes, que é a outra aula. Se não for a outra aula, é a seguinte. Ou seja, o próximo assunto que nós vamos tratar agora aqui será sobre construção de classes. Aí sim, o contexto de namespace vai fazer sentido para a gente. Bem, por enquanto não vamos falar de namespace ainda. Eu não vou fazer nenhum comentário sobre esse assunto. Vou passar para frente para a gente começar a trabalhar.
documentação consta como é que a gente faz para criar um array, declaração de array, atribuição de valores dentro dele. Vamos falar sobre isso. Como é que eu crio arrays dimensionais como se fosse uma matriz? Então é a mesma representação aqui, ó, especificando a sua dimensão. E aqui já no lugar sem precisar fazer essa ação. Então já esqueci dessa forma. Classe ArrayList. Para a gente usar a classe ArrayList, ela não é nativa. Vamos voltar um pouquinho do nosso. Ela não faz parte. Esse aqui vai ser o nosso exemplo que nós vamos trabalhar hoje. Tá? Vamos pegar a seguinte situação. Eu já tenho esse fluxo aqui. Eu vou aqui. Vou criar informe. E o texto que eu quero, vou arrastar outro texto de novos para cá e aí a gente vai começar a trabalhar em cima desse cara aqui. Vou fazer mais um botão. Já existe um método aqui em cima, que é do outro botãozinho que a gente criou. Nós vamos trabalhar isso para a função 2. Vamos imaginar que eu quero instanciar essa situação aqui, ó, que é uma lista de objetos. Para criar essa lista, para usar o recurso de array, ó, nós precisamos declarar o ArrayList aqui, tá? ArrayList. Por que ele funciona? Eu preciso desse cara aqui, System Collections, declarado aqui em cima. Então, use é a mesma coisa do import do Java. Lembra do import que vocês faziam? Para usar o swing, essas coisas todas? O último, mesma coisa, só que a gente usa o use aqui, ó. Collections. Porque o ArrayList ou list E aí eu consigo trabalhar em cima de uma lista do J-form. Passa a existir. Lista o PJ. Foi importante, né? Trabalhar. Agora sim. Melhorou mais, né?
genérico permite eu carregar minha lista, e aí se eu trabalhar com lista, objeto, todos os métodos estão disponíveis aqui para mim. Então temos o add, o insert lá para baixo, count, insert, join, e aí são explorados cada um desses métodos aqui em cima. Ó. Então, ou seja, para a gente conseguir carregar nossa lista, né, eu preciso colocar o system collection.generic. Não posso esquecer, sem ele a declaração aqui ó, passa a não funcionar. Tá? Ele mostra um pouquinho os exemplos em relação ao método adicionado, ao método insert, tá vendo? Que especifica a posição onde eu quero colocar as informações. Para que serve o método count, que determina o tamanho. O método contains, ele faz uma pesquisa dentro do próprio array, se a informação é existe ou não, então não preciso procurar mais, eu só usar o método contains. Tá? O index of, o last index of, ele tem a seguinte situação: ele pega o texto e mostra em que posição. O index of é do início e do fim, e o last é do fim para o início. Tudo bem? Então o index é do começo para o fim. Se determinado elemento ele encontrar esse texto, nesse caso aqui, ó, vai retornar o elemento 0, que é o primeiro, ou nesse caso vai retornar o elemento 2. Elemento 1, que é de trás para frente. Então, ele mostra a posição onde ele está, dentro desse meu array. Add de range, que vai adicionar uma nova lista. Somatório de listas, esse add de range aí. Professor, que classe que é isso? Toda essa, ó, que classe que é esse aqui que eu estou passando? Olha, vou colocar aqui. Lista. Tá. Bem, então nós instanciamos, ó, vou carregar aqui, ó. Objeto, ponto. Então tá aqui, ó. Add de range, o add, index of, o insert, lembra que eu comentei do insert? Last index of. Bem, então para a gente passar a ter acesso a esses métodos, eu precisei instanciar o nosso objeto da classe list. Lembra que o simples fato de eu ter isso aqui, você lembra que eu criei um objeto chamado textbox, texto, né? Texto, ó, ponto. Text não traz todos os métodos. Cadê o AST? Os métodos referentes a uma lista. Tá? Ele traz alguns métodos disponíveis para string. Get range, insert range, faz inserção no range a determinado ponto, remove, short, faz a organização da lista.
Aqui, bicicleta, carro, carroça, helicóptero, ônibus, patins e trem. Deixa eu achar aqui as coisas que eu faço. Não tem ordem alfabética, tudo bem? Percebam que a carga dele era totalmente aleatória, começava com C, depois ia para B, depois O. Tá? Ele vai conseguir organizar o arquivo. Seguinte. Bom, para mim não tem muito mais o que falar. Lembrando sempre que a gente precisa. Como tem alguns métodos aqui, então eles são bem intuitivos. Bom, vocês conseguem fazer uma leitura e distanciar as suas funcionalidades, tá? Lembrando sempre que essas funcionalidades ficam só disponíveis dentro dos objetos distanciados. Que é isso que a gente lembrar sempre. Quando a gente fala de string, manipulação de string, tem alguns métodos que estão disponíveis aqui, ó. Métodos de comparação, de cópia, de manipulação de string no contexto de alterar o seu conteúdo, remover espaço, remover informação, de formatação e de upper e lower, maiúsculo e minúsculo. Mesmo contexto. Nasce um objeto tipo string, e aí a partir desse objeto string eu passo a ter as funcionalidades para funcionar. Para que serve esse cara split aqui? Ó? O split faz o seguinte: pegando, vamos fazer assim. Vou testar esse aqui. Vamos tirar isso aqui. Vai receber informação da onde? Do nosso texto, ponto texto, tá bom? Eu vou criar um vetor, ó, isso, o que eu estou fazendo? Eu estou vendo aqui, ó, eu vou digitar algum texto aqui. Professor, pode aumentar a letra? Vamos lá. Vou aumentar. Eu acho que não vou conseguir mexer aqui dentro, porque eu mexi na resolução. O jogo vai estar na frente. Oi? O jogo vai estar na frente. Entendi. Se está na frente, eu tenho que mexer na resolução. Posso usar essa conta aí, paciência. Pode ser assim? Então um pouco aí? Tá? Então vamos escolher esse cara, a gente tem um pouquinho maior. Tá? Esconde. Bom, o que nós temos aqui, vamos só voltar para a nossa visão.
Então com esse cara aqui, ó, txt-box, txt-texto, eu vou digitar um texto aqui e vou converter ele em cima desse método aqui embaixo. Para quê? Para que nasça vetor através da separação de vírgula. Onde está esse método split? O método split está disponível para quem? Para minha string. E quem foi declarado como string aqui? Ó? Esse cara. Então eu venho aqui, txt, se você usar o S, olha lá, o split está disponível. Bem? Eu vou usar o split que determina qual que é o tipo de caractere que eu quero converter para. Eu quero usar como separador. Para cada elemento que ele encontrar, cada grupo de informação que ele encontrar, nasce um elemento dentro desse meu vetor. Bem? E aí eu tô, esse vetor que está sendo criado aqui, ó, mesmo princípio, ó, criamos um vetor de string, especificamos o tipo. A única diferença é que ao invés de determinar o tamanho já dele aqui, ó, dentro do new, a construção dele vai ser a partir do split, que é o split, que vai ser o número de informações que ele encontrar por vírgula. Tá? Então, eu peço para mostrar. É só isso que a gente está fazendo aqui, ó. Aí eu pego o meu vetor que eu criei, começo de 1 até o tamanho dele e a gente sai mostrando. Vamos testar isso aqui. Está salvo. Parou. E o integral. Então eu vou colocar aqui, ó. Display, vírgula, valor. E tem que me quebrar essa informação. Olha aqui, ó. Vou fazer um DR. Para cada linha que aparecer, nós vamos trocar, tudo bem? Valor de I mais bom? Mais. Vamos ver o que ele faz aqui. Vou colocar a mesma coisa no texto. Isso, vírgula no caractere. Então, ó, nasceu o elemento 0 com a palavra display. O elemento 1, por causa da vírgula, é o fator de separação para a gente. Tudo bem? Então o split, ele só passou a ser acessível porque eu passei a ter um objeto do tipo string, eu carreguei esse objeto com os valores string no objeto textbox e eu usei a vírgula como separador. Se quiser usar o espaço, eu posso. Se quiser usar a letra A, vou usar o I, que deu bastante. Ou vim no browser, vou usar a mesma informação. Olha lá. Lembra que esse caractere, li, ele é o separador, certo? Sendo o separador, ele não passa a existir mais na construção. Todos os is aqui, ó, desapareceram. Tá? E se você, por exemplo, utilizar dois separadores, dois valores de texto, para uma mesma linha? Vamos supor, a letra I e a letra A. Só para especificar o que você quer dividir. Tudo bem? Mais ou menos, aí ele não vai chegar só onde tiver. Não, ele vai
colocar aqui, ó. Ah, você quer duas informações. Não, mas tem na verdade, o que você tem aqui, ó, ele considera conjunto como sendo divisor. Bem, vamos imaginar que toda vez que eu encontrar esse e essa informação aqui, ó, juntos, eu quero que separe. Agora, não, professor, eu queria que fosse diferente. Era esse ou o outro. Tá. Aí você tem que mexer na colocar uma lógica para isso. Professor, uma dúvida que pode já ter um pouco de contexto. A gente está vendo aí C#.NET, não é isso? A sintaxe, só C# é muito diferente, é a mesma coisa? A sintaxe do C#? Isso. Essa é a sintaxe do C#. Então você pode usar ela tanto para a internet, que é o ASP.NET, quanto para o Windows Forms, que é uma programação que você faz para o desktop. A sintaxe do comando é a mesma. O que muda é se você fala, não, eu quero usar VB. Visual Basic.NET. Bem, inclusive para internet, você consegue programar em Visual Basic.NET. Você lembra que quando a gente vem aqui, ó, eu peço para adicionar o novo item, então para a gente, ó, adicionar o novo item, eles pedem, como a gente está na internet, ele vai me pedir aqui, ó. E aí ele diz qual que é a linguagem de programação que eu quero utilizar para essa página que eu estou construindo. O meu Node só tem duas, ou C# ou Visual Basic. Mas eu poderia ter, inclusive, Delphi.net, Cobol.net, que são plugins à parte, né? São componentes à parte que você incorpora. Eu só sei programar em Cobol. A síntese de Cobol é diferente da síntese do C#. Então, para diminuir a curva de aprendizado, essa foi a estratégia de marketing da Microsoft. Programa na linguagem que você conhece, que você domina, e a gente mantém a mesma interface. Tá? Java? Java não. Java não tem. Eu só que não gosto de Java não. Java não tem. Java eles ficam brigando. É que nem Flash no iPad. A Adobe não libera plugins no iPad. A gente bota lá e conversa com o outro. Professor, ali o response.write ele dá um print, não é isso? Se eu quisesse response.write você não print, mas se você quisesse para Windows mesmo, para desktop, seria um Alt, printf, seria o quê? Se fosse para usar, seria para carregar o Windows Forms, tem que colocar o objeto que vai carregar. Se o Windows Write é só um download de página para web, né? Bem, vou pegar um exemplo. A gente tem lá, eu criei aqui, ó, LBL resultado, tá vendo? Se eu quiser utilizar esse objeto, LBL resultado, vou text, esse DR não vai funcionar, então eu vou ter que, porque dentro, lá dentro não vai ter HTML, tem que colocar o espaço, vou colocar o underline, tá bom? Vou separar. Tá? Posso deixar um espaço onde você está? Olha aqui, ó. Underline para separar o elemento, tá vendo? Então, elemento 1, underline separou, elemento 2, underline no final. Tá? Bom, vamos seguir isso aqui. E aí a gente tem o contexto de manipulação de string, index of, procura do início, procura do fim.
Eu vou usar o próprio TXT com index of, vou procurar lá dentro, vou procurar a letra I, do começo para o fim, e aí ele vai me mostrar em que posição está. Depois, vou dar um BR. Depois eu vou pedir para fazer a mesma coisa. TXT com last index of, fim para o começo, a letra I novamente. Tá bom? Só para a gente saber em que posição que ele vai encontrar as coisas. Rodo novamente, salvei. View do browser. E aqui, ó. Posição 1, ó, esse aqui é o index of, posição 1. Por quê? 0 para o N, 1 para o I. Sempre começa por 0. Tá? Toda pesquisa começa por 0. Então, e a outra é a posição 3. É a última posição, na verdade, né? O I foi a primeira posição do lado direito para a esquerda. Mas ele não vai falar como esse aqui, esse aqui é o 0. O 0 é essa ponta aqui, ó. Então ele me traz nesse sentido. Tá bom? E o que você foi? Não. Olha quantos is. Vamos fazer a seguinte situação. Ó. Vou pegar o texto aqui e vou fazer assim. Primeira letra que ele vai encontrar. Posição. Que é essa aqui. Primeira letra que ele vai encontrar. E agora, primeira letra também. Direita para a esquerda. Posição. Tudo bem? Não. Deixa eu falar mais uma coisa. Vamos entender agora, pessoal. Já procurando a letra I. Percebam que a letra I tem 3 repetições aqui, né? Então, vamos ver. Ó, a primeira letra I ele encontrou na posição 1. Lembram que isso aqui começa a contar do 0. Então, N vale 0, I vale 1, o S vale 2. Bem? Agora, primeira letra, lendo da direita para a esquerda, de lá para cá. Então, da direita para a esquerda, qual é a primeira letra que ele encontrou? Que posição que ele encontrou? Na verdade, foi nessa posição. Agora, o que é 13? Aqui não é 0? Até chegar aqui, ó, é 13. Olha o tamanho do nosso texto. 14 posições. O tamanho é 14. Bem?
Só que eu começo a contar do zero até 10. Por isso que eu vou de lá para cá, aonde encontrei a primeira ocorrência dessa letra. Na posição 13. Tudo bem? Bom, removo, replace. Para remover informações, ó, posição inicial, quantos caracteres eu quero remover. Então isso aqui, lembra, ó, string frase, pede para remover da posição 12. A posição 12 é aqui, 8 caracteres é exatamente esse tamanho. E é isso que sai fora do texto. Não faz parte mais da questão de frase. Tá? Então, oi? Posição inicial, inicial sim, vírgula, quantidade. Se eu colocar só a posição inicial, quantidade. Vou colocar 5 também. Então, a quinta posição vai tirar 5 caracteres. Trabalho com substring. Substring tem o mesmo princípio. Copie parte da informação. Posição inicial, posição fim menos início. Até onde eu quero copiar. Eu vou fazer o substring do texto. Então, depois com write de novo. O que nós vamos fazer? É o seguinte, olhando a palavra texto, substring da posição 1, que a gente sabe que é o i, até o segundo, é o 2. Foi falta. Parece. Não. Ó, o IS aqui em cima, tá? Posição 1, 2 caracteres. É o tamanho que eu quero. Aqui está esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo fala que dá informações da URL aqui em cima. Que posição encontra-se nessa palavra, que é o início. Depois procuro de novo onde está o ponto e vírgula, a partir da informação que eu quero. Daí eu posso explicação das notas, determino o tamanho que eu quero ampliar no meu contexto. Só clicar nesse cara aqui. Então, vamos lá. Mozart. Não, porque se você vai copiar e colar. Bem? Na verdade, aqui, ó, tem. Nós usamos um Excel. O que ele faz? Ele pesquisa. Estou pesquisando o texto. Depois ele usamos substring, posição inicial e qual é o tamanho. Uma jogadinha que ele está fazendo aqui. O que é esse index? Aqui, ó, com 2 parâmetros. Vamos observar aqui os parâmetros. Procure esse texto a partir da onde? Decide o ponto que eu quero. Vamos aqui, ó. Se eu colocar aqui, assim, ó, TXT, aí ele me pede o seguinte, olha aqui, ó, qual é o caractere que você quer procurar? Eu quero procurar a letra I. Só que se eu colocar vírgula, ele fala, olha,
A partir de que posição você quer procurar no inglês? Se for a partir da posição 0, significa que é logo no começo. Agora, se for a partir da posição 5, já é da quinta para frente que ele vai pesquisar. Tudo bem? É só isso aqui. Aqui, rapaziada. Ele foi embora. Bom, tem um pouco mais para baixo do método de probabilidade, para comparar. Tem para tirar espaço, to upper e to lower para converter maiúsculo em minúscula. Tá bom? Pra gente trabalhar amanhã, nós vamos fazer essa pequena lista de exercício aqui. Ó. Toda essa lista trabalha com string e com vetor. Sempre assim. Vamos pegar um exemplo. Até agora a gente não ficou trabalhando aqui, ó. Por exemplo, Joaquim José da Silva Xavier. Eu quero que pegue o último nome, traga primeiro e depois complete como se fosse uma anotação americana. Bem, como é que a gente resolve isso? Constrói esse vetor, onde eu tenho que separar por vírgula, separar com espaço. Aí eu mostro o último elemento, põe uma vírgula e sai mostrando os demais. Tudo bem? Não? E assim vai para os demais exercícios, quantas vogais, quantas consoantes. O primeiro exercício eu tinha montado aqui uma página com um livro, uma caixa de texto com um botão. Desenvolve uma lógica para verificar se o número digitado é par ou é ímpar. Está aqui o nosso primeiro exercício que eu montei aqui assim. Ó. Deixa eu só voltar para cá. Então está aqui a caixa de texto, TXT número e verificar. O que difere do que a gente vem trabalhando é o seguinte: quando eu vou usar número, eu preciso converter aquela informação, ó, TXT text, não, TXT número.text, é como se fosse uma string, um texto. Eu preciso fazer conta com o número que eu coloco aqui, ó. Professor, ali se converteu para um int de 32 bits, não é isso? Isso. Por quê? Porque tem o int 34, pequeno. Não, a questão é qual que hora que eu vou usar um int de 4, que hora que eu vou usar um int de... Isso. Aí a gente vai ver o seguinte: quando eu uso um, quando eu uso outro. Cadê esse cara aqui? Aqui é a faixa de limites que ele permite. 32. Bem, se você fosse colocar o short, era de menos 32.000 até 32. E, digamos assim, a área de memória que ele consegue liberar ou alocar para que você use. Mais que isso, ele precisa de mais posição de memória. É, porque eu trabalho com isso, e acho que o int que eles falaram não era o int de 12, né? Então eu achei até estranho o int de 12 bits, acho que era outro padrão de bits. Não é 32 bits, né? É um de dados que você quer guardar lá dentro. Por exemplo, o small byte. Eu sei que foi essa situação. Eu sei que os cortes que eu vou trabalhar é de 0 a 99. Então, se eu quero declarar uma variável de 20, que ocupa, preciso reservar memória no espaço maior, para conseguir armazenar. Então, como eu sei que é um pequeno, eu vou utilizar a utilização da memória e declarar uma variável do tipo small byte, que vai até só 127. Eu sei que vai ser 0, eu sei que é 0 até 49. Então eu posso usar essa numa boa. Eu estou utilizando a utilização da memória.
Eu queria mostrar para vocês é que como eu tenho parte extra, lei, texto, eu preciso fazer um parse. Parse, nada mais é do que a conversão dessa informação. Vou converter ela em número. Lembre-se que eu tenho que variar a variável numérica do mesmo tipo de parse, senão eu não vou conseguir fazer. Então, eu queria fazer parse de número aqui, seria variável que eu varei inteira. E aí tem essa informação, isso aqui é o mod, que é o resto. Se o resto for diferente de 0, e se for igual a 0, vai. Então, bem simplesinho. É só para a gente identificar a funcionalidade. Tudo bem? Se eu esqueço, se eu não faço, eu pego essa informação direta aqui, ó. Barato. String de point. Tira a palavra 10. Porque é só essa pastinha aqui, ó, visual, do ponto CS, eu vou continuar para vocês, tá bom? Lembre-se que amanhã vocês vão ter essa pequena lista de exercícios para desenvolver, pequena lista de exercícios, e engloba as funcionalidades que estão trabalhando com string e trabalhando um pouquinho com a rede. Opa! Aí, chamada. E aí, tudo bem? Até agora, eu tenho que deixar